quero vir falar com vocês hoje aqui sobre esse site Meus Dividendos, onde você pode aqui fazer toda a sua gestão, né, de proventos, de investimentos, de provisão aí de dividendos, né? Então este site aqui ele consegue trazer para você toda a evolução da sua carteira. Existe uma amplitude muito grande do que você pode estar fazendo aqui. Então ele mostra quais os maiores, qual esse azul escuro valor, esse clarinho é o provento e esse aqui é o custo. Então esse aqui é o gráfico da corrida, né? Da corrida aí da valorização ou desvalorização, onde basicamente você vai ver qual é a valorização e desvalorização de acordo com o que você colocou em dinheiro, né? Por exemplo, esse daqui é o Sequoia. Eu tenho aqui o valor que eu coloquei, né? Proventos recebidos, e aí parte desse valor vem inclusive do próprio provento, que é um reinvestimento, né? Então não necessariamente tudo isso aqui saiu do seu bolso, né? E aqui são os proventos que foram recebidos. Ele tem aqui o gráficozinho aqui, e se você clica em cima ele traz exatamente quanto você recebeu no período aí que você tem anual deste caso, que é o Sequoia, fundo de investimento imobiliário. Aqui o custo, quanto ele custou, né? Quanto você pagou de fato, e aqui é o valor. Então você está vendo aqui que o custo está mais alto do que o valor atual, então ele desvalorizou. Esse é o segredo aí dos fundos imobiliários, né? Mas não necessariamente eu perdi dinheiro, porque dentre esse daqui, nos proventos, eu coloquei dinheiro, né, do próprio fundo. Então aí você tem uma conta maior a fazer aí para frente, né, que para resolver tudo isso, para você entender que parte você teve lucro ou não, né? Logicamente, se você comparar uma renda fixa, basicamente ele teria que estar inverso aqui, ele teria que estar mais valorizado, mesmo você colocando dinheiro do que abaixo, né, do custo aqui. E aqui você vai vendo a evolução, ó, desde do mês de dezembro de 2021, de quanto eu recebi aqui de dividendos, né, quanto ele vai subindo aqui os valores de dividendo. Logicamente, esse daqui ele não é o mesmo desse daqui em quantidade que eu tinha tanto aportado em valor do próprio bolso, quanto o reaporte, né, que são os dividendos que eu recebo. Então esse é o segredo da quantidade, né, de ações e fundos imobiliários, porque quando você tem aqui a menor quantidade, automaticamente é o menor valor que você recebe. Você vai crescendo, isto vai subindo e altera mês a mês, porque principalmente a ação tem uma oscilação maior, e aí ele vai se complementando aqui e o gráfico tende a subir. Lógico que tem mês que às vezes, mesmo você tendo uma carteira maior, ele vai ter um rendimento menor do que anteriormente, com menos posições, porque as ações às vezes ela paga, tem algumas mensalmente, são poucas, acho que umas 3 ou 4 aí mais ou menos, e trimestral, que são várias, semestral também são várias, e anual é um pouco menos. Inclusive tem ação que, depender aí, se a empresa teve prejuízo, não tem como pagar proventos, né? Vai tirar dinheiro de onde? Do caixa. Então, logicamente não vai ter provento, e pode acontecer de você não receber nada aí durante um ano ou mais, tá bom? E aí você tem aqui as datas também dos aportes, onde você vai ter gráficos de quanto você colocou em valores. E aqui novamente, esses valores, ele não quer dizer que foi saído do bolso, ele inclui aqui as compras de aportes do reinvestimento também.
E aí você tem aqui o gráfico, né, da divisão de setores de investimentos, que é do fundo imobiliário, ações e da renda fixa. E aí você pode compondo aqui investimentos, montar a sua carteira, e ele pode alterar aqui. Esse gráfico é para o meu perfil. Esse aqui é o que eu abasteci aqui de valores aplicados. A outra coisa importante aqui também são aqui os valores recebidos e a receber. Esse aqui é o histórico de dezembro. Então você pode ver que cada dia aqui, ó, tá, cada 4 dias basicamente tem alguma coisa caindo. Dia 7 tem mais, dia 14 que pulou 7 dias tem um pouco mais, né? Ali no dia 20 tem bastante também, no dia 22 somente a Coca-Cola. E aí tem essa variação de pagamentos, porque cada fundo imobiliário, cada ação tem uma data também de pagamento. Então isto varia. Aqui tem a sequência dos que mais pagou dividendos. Petrobras, né, que mais pagou aqui. Eita, provavelmente a gente não tem mais essa avalanche de dividendos aí da Petrobras, não só por questões de mudança de governo, mas independente de governo, no setor, no quesito dividendo, provavelmente esse ano foi o ano de ouro aí da Petrobras, que talvez não repita nunca mais, né? Em percentual, por exemplo, eu pagando aí R$20 na ação e tendo aí essa quantidade toda de dividendo. Então, se ela ainda repetir esse mesmo valor de dividendos, provavelmente a ação tenha subido também, né? E aí você perde na quantidade que você recebe sobre a quantidade de ações, não sobre o valor investido. Então, se você pega na baixa, você consegue maior quantidade, e se você comprou na alta, você consegue menos. Por isso, a regra é: compre na baixa e venda, ou, né? Na verdade, quem tem uma carteira para dividendos não necessariamente vai vender. Ou, no caso, eu vendi agora a Petrobras pela questão, né, governamental aí, que a gente não sabe que rumo vai tomar. Então, preferi não passar muitas emoções. Então, aqui a gente tem portfólio. O portfólio você pode escolher ver os três, né? Tem divididos aqui em ações, FIIs, né? Ou esse aqui de renda fixa, né? Que no caso a Selic, que eu tenho aí algum investimento na Selic. Ações você pode dividir aqui em gráfico, e o interessante quando você em gráfico não, em pixel, né? Quando você resume aqui em pixel, ele também já mostra aqui o percentual que você tem sobre cada ação e quais os ramos de atuação dessas empresas, tá vendo? Então, se você quer definir aí, bancário, energia elétrica, que vem aqui para utilidade pública, automaticamente aqueles chamados setores perenes, você consegue já visualizar aqui, né, como é que está toda a sua carteira distribuída. E novamente aqui para a direita você vai ter o valor, os proventos e o custo, né? E se o custo aí consegue baixar de acordo ao que você colocou em dinheiro e proventos que você recebeu. Então isso aqui muda diariamente, né? Se você aportou, automaticamente sobe aqui esse valor. Se você recebeu dividendo ou ela valorizou, esta linha aqui vai subir. E essa aqui, a menorzinha, são os proventos, né? Aqui eu tenho da Vale 29 ações, há basicamente um ano eu recebi aí 96,89. Fundos imobiliários aqui também. E aí quando você divide aqui em pixel, ele também consegue aqui mostrar os percentuais e os setores de atuação. Shopping center, logística, híbrido ou somente de valores, né? Isso aqui na verdade existe uma má separação aqui, ó, que BCFF é um fundo de fundos, não necessariamente ele está atrelado a só a título, que é, né, na verdade um título do fundo, mas nos
FOFs, fundos de fundos, ele tem aí investimento também em tijolo, né? Logística, shopping, também tijolo e não só em papéis. Quando você volta aqui pela organização em tabela, você consegue ver aqui mais ou menos a cotação atual, a quantidade que você tem em carteira, né? E também aí os valores médios pagos, quanto você pagou de mínima e quanto pagou de máxima, né, de cada cota. Aqui você consegue ver a oscilação, como é que está o momento atual, quanto ele valorizou ou se desvalorizou. Aqui os lucros, quanto você teve de lucro ou prejuízo, né? E aí você consegue ver um esboço. Aqui é o total da rentabilidade, se ela está negativa ou positiva, o custo e o valor aqui total. Então essa diferença que você quiser, aí você diminuir aqui o valor total pelo custo, você vai ver se tem prejuízo ou o rendimento, né? E aqui os proventos que todos esses fundos pagaram durante um ano. Então aqui é o valor que veio durante um ano de proventos aí dos fundos imobiliários. Lembrando que ele tem uma variação muito... o fundo varia menos do que as ações, o fundo paga mês a mês basicamente todos os fundos. E aí ele tem uma obrigação de repartir entre os cotistas no mínimo 95% durante um período de 6 meses. Alguns fundos ele retém, né? Alguns meses melhores ele vai reter ali um percentual e ele tem aí o prazo de 6 meses para repassar. E aí por que ele retém? Porque às vezes um mês ele tem um valor maior que recebeu e o outro menor. E aí a maioria dos fundos ela tem uma linha linear quando isso acontece com mais aproximação, né? Que ele consegue ali o equilíbrio dessa carteira para não distribuir demais no mês e às vezes no outro tem um valor menor e aí os cotistas entram em desespero, né? A maioria que não entende já entra mesmo nesse equilíbrio. Imagina se ficar passando de acordo com o que recebeu todos os meses. Então aí as pessoas não vão entender este jogo e vai acabar perdendo aí o entendimento, né, o equilíbrio da coisa, de às vezes esperar segurar porque ele recupera no mês, perde no outro, e aí você faz o balanço anual e não mensal, né, para quem pensa aí em longo prazo, que deve ser o objetivo para quem investe em ações e fundos. Você ganha no longo prazo. E você não deve investir aquilo que você tem um risco de precisar, porque amanhã você compra esse fundo. Eu comprei aqui a 79,17 e olha quanto ele está, 63,49. Então se eu fosse precisar vender é o tamanho do prejuízo. Mas eu não vou vender, então na prática eu não estou tendo prejuízo, tá bom? Aqui os proventos, outra condição muito interessante, é que ele mostra o ano anterior, 2021, o atual e aqui já quais provisões futuras para o ano que vem. Então se eu vender toda a minha carteira hoje, isso aqui é um direito adquirido. Em 2023 eu vou receber 265,30, dá uma média de 22,11, né, por mês. Então se eu vender tudo hoje eu tenho direito a isso daqui, independe de ser dono ainda das ações e fundos, porque esse é o chamado direito adquirido pela data com, que é aquela data até quando está valendo, né, que você compra a ação com direito a dividendos, e depois da data é ex-dividendos. Então eu já tenho algumas ações aqui que elas já estão ex-dividendos, elas não acrescentam mais nesse daqui, ela só acrescenta em outras datas com que vierem pela frente de anúncio de dividendos. Esse aqui é o número de operações, de quantas ações eu fui comprando, né? Então você vai comprando, vai abastecendo aqui e aí você vai conseguindo montar toda aquela carteira. Aí você dá para ter o histórico aqui, né, das datas de compras, né? E aí você consegue um equilíbrio bem bacana.
essa parte aqui de pagamentos, você consegue ver as datas tanto passadas do recebimento de proventos e dividendos quanto futura, que ele aparece aqui, aquilo que eu falei, ano que vem já tem aqui essas provisões de pagamentos. E você abre aqui dezembro de 23, vai ver aqui embaixo qual empresa que vai pagar, Itaúsa e o total. Então, eis aqui as ferramentas que você tem nos meus dividendos. Aqui você tem os rankings. Ó. No ranking você pode escolher, né, renda fixa, dividendos de empresa, fundos imobiliários, ações ou fundos de investimentos. Existe, além de fundos imobiliários, outros fundos, né? Fiagro, fundos mais privados, enfim, vários fundos. Agenda, que são agendas de pagamento de cada empresa, né? Que ela vai ter aqui, ó, mês de janeiro, agenda das empresas vão pagar. Então, as ferramentas você tem aqui de como analisar por setor, vacância dos fundos imobiliários, como é que está a ocupação, né? Os comunicados de cada empresa, você pode montar comunidade. Ó, você coloca aqui em comunicado e aí cada empresa vai ter um comunicado aqui, ó, você consegue acompanhar. Então é isto, essas são algumas das funções, espero que tenha entendido. E você, né, tem a opção, essa que é a gratuita, e a opção paga você consegue aí uma alteração melhor, né, aí neste acompanhamento. Então é isto, muito obrigado e esperamos aí você no próximo vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Curte, compartilhe, comenta aí o que você achou. Se você gostou, se ficou faltando alguma coisa, se você tem alguma dúvida, porque além desse site, né, você tem aí alguns outros que você consegue acompanhar também as empresas que a gente vai estar